Pessoal, mais uma resolução. Duas esferas de raio R foram colocadas dentro de um cilindro circular reto com altura 4R, raio da base R e espessura desprezível, como na figura abaixo. Nessas condições, a razão entre o volume do cilindro não ocupado pelas esferas e o volume das esferas é... Bom, então ele quer aí o que? Ele quer uma razão, né? Lembra o que é razão, né? Razão é uma comparação entre duas grandezas, é uma relação. Então, é um traço como se fosse fração, e aqui vai a primeira grandeza, e embaixo a segunda grandeza. Então, razão é sempre isso. Então, ele quer o quê? Ele quer a razão entre o quê? Entre o volume do cilindro, ó, volume do cilindro não ocupado. Então, esse é o que vai em cima, é a primeira, volume do cilindro não ocupado, é a primeira grandeza. Então, o volume não ocupado é o volume vazio, né? Volume não ocupado, dividido pelo quê? Pelo volume das esferas. Olha só. Através de uma relação que existe entre o volume da esfera inscrita no cilindro, esse exercício fica extremamente simples e rápido. O que eu tenho que saber para fazer isso bem rápido? Eu tenho que saber o seguinte, ó, vou colocar aqui, que o volume não ocupado, pela esfera inscrita no cilindro equivale, é igual ao volume de meia esfera. Isso é importante. Quer dizer, cada esfera que tu inscreve no cilindro gera um espaço vazio. Esse espaço vazio é justamente o que? Meia esfera. Então, transferindo isso para o desenho, olha só, essa esfera inscrita aqui gera um espaço vazio de meia esfera. E essa segunda esfera inscrita aqui gera para mim mais meia esfera de espaço não ocupado. Ou seja, o espaço não ocupado equivale então a uma esfera. E é isso que eu coloco aqui na fórmula então. O volume não ocupado é uma esfera. E o volume das esferas? Bom, o volume das esferas são duas esferas. E aí eu tenho então relação de 1/2. Ou seja, quando tu inscreve duas esferas, o volume não ocupado por essas duas esferas equivale a uma esfera inteira. É como se eu tivesse aqui 3 esferas nesse cilindro. 2 que tu está enxergando e mais uma equivalente aos espaços vazios. Toda essa parte aqui vazia da esfera do cilindro corresponde aí mais uma terceira esfera, ok? Então cada esfera gera meia esfera de espaço vazio, tranquilo. Isso então fica a relação de 1/2 que está na letra D. Bom, agora vamos usar uma explicação algébrica do que foi colocado aqui, né? De onde vem esta relação aí. Então pensa assim, olha só, vamos fazer para, considerando um cilindro e a inscrição de uma única esfera. Ok. A inscrição de uma esfera aí.
raio aqui do cilindro é R, que é o mesmo raio, né, da esfera. E essa altura do cilindro, aí logicamente, né, equivale a 2 raios. É por isso que ele fala, né, que a altura desse cilindro aqui são 4 raios. Porque, claro, tem um raio para cima, outro para baixo, aqui mais um raio da esfera e aqui outro. São 4 raios. Então a altura desse cilindro, esse que eu estou desenhando, então, equivale a 2 raios. Tranquilo. O volume do cilindro é o que? A área da base vezes a altura. Então o volume do cilindro equivale a πr ao quadrado vezes a altura, que é 2r. Ou ainda, o volume do cilindro é 2πr ao cubo. Então esse é o volume do cilindro. O volume da esfera. Bom, o volume da esfera com raio R é a própria expressão que define o seu volume, a fórmula, né? 4πr ao cubo sobre 3. Agora eu vou calcular aqui a diferença entre o volume do cilindro e o volume da esfera, justamente para ver que espaço vazio eu tenho. Eu pego todo o cilindro, diminuo o volume da esfera, eu tenho um espaço vazio. Então, o espaço vazio ou espaço não ocupado, que é a diferença. Então, o volume do cilindro, 2πr ao cubo, menos o volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Redução menor denominador comum, MMC 3. 3 por 1, 3, vezes 2, 6. 6πr ao cubo. Menos 3 por 3, 1, vezes 4, 4. 4πr ao cubo. Isso está resultando, 6 menos 4, 2. 2πr ao cubo sobre 3. Aí compara com o volume da esfera. O volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. E o volume do espaço não ocupado é 2πr ao cubo sobre 3. Ou seja, é metade da esfera realmente. Ok, então guarda isso. O volume da esfera, ou ainda o volume que a esfera não ocupa, equivale a meia esfera quando ela está inscrita no cilindro. Então essa parte de baixo aqui, ó, é só uma explicação da relação. Então tu pode partir direto. O volume não ocupado é meia esfera. Então, como eu tenho duas esferas aqui, cada esfera desocupa, ou cada esfera gera meia esfera de espaço vazio. Eu tenho uma esfera no espaço vazio, uma esfera contra duas esferas, do volume que está pedindo no exercício, 1/2. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.